dizer que era um lagiano e que o lagiano tinha características culturais próprias. Ele nunca negou as suas ligações gauchescas, como toda a região, não é? De Vacaria, São José dos Ausentes, Bom Jesus, todo esse entorno, não é? Que tinha como base a cultura gauchesca. O lagiano, ele não é um gaúcho pátrio, porque ele não nasceu no Rio Grande, mas ele é um gaúcho cultural. Não há rio, não há montanha que segure e que impeça a cultura de se movimentar, né? E isso foi o que aconteceu nesta região que nós vivemos. Mas a nossa cultura gauchesca, lagiana gauchesca, tem suas características próprias e elas foram muito bem destacadas por Nelson Camargo. As porteiras da fazenda em que ele vivia sempre estiveram abertas para os seus amigos. Ele era um homem hospitaleiro, né, como a maioria dos lagianos que aqui vive. A fazenda era o paraíso, né, dos Camargos e dos amigos dos Camargos, né, que lá podiam visitar, comer um churrasco e serem bem recebidos na sua casa junto com seus familiares. Ele foi um dos pioneiros, se não o pioneiro, na criação da raça que foi reconhecida pelo Ministério da Agricultura, né, como raça crioulo lagiano. Eu acho que esse é o termo correto, né? Junto com o senhor Martins, Dr. Martins, que está presente aqui hoje também. Aqui nós vemos, né, em uma visita que fizemos à fazenda, com o filho Gilson, com a neta e com uma das visitantes chamada Sandra. Para todo lado que olhávamos na fazenda Igrejinha, tínhamos assim a sensação de paz, de tranquilidade e de saudosismo de uma época, né, que se preservou lá no interior da Coxilha Rica. O seu Nelson Camargo foi um fazendeiro de berço que não se curvou às vicissitudes do tempo. Ele lutou e liderou sua família até o fim. Nesta casa, na fazenda São José da Boa Vista, foi onde nasceu, em 1930, Nelson Camargo. Essa fazenda, né, ainda também pertence aos familiares, a Nuna, né, que deve estar presente aqui. Ali está a Luna, grande companheira, sobrinha, né, do Nelson Camargo. E aqui vemos o Nelson Camargo no alto da colina da Igrejinha. Esse era um ponto pitoresco na sua fazenda. Dificilmente alguém visita aquela fazenda sem subir nesta colina, que há uma vista de 360 graus para a Coxilha Rica. Aqui Nelson Camargo dá uma entrevista, né, para um trabalho de antropologia que eu fiz para a Universidade de Salamanca. E nesta ocasião eu tive a oportunidade de ver nas palavras do seu Nelson Camargo uma afirmação cultural muito interessante. Ele era um homem culto, né? Um homem que falava um português culto, mas também sabia aquele português do caboclo, né? Aquele português que ele ouvia dos peões na fazenda desde que era menino. E eu gostaria de ler aqui uma página do meu trabalho do Master, né, que é bem interessante no depoimento do Sr. Nelson Camargo.
nesta página aqui, afirmação cultural, alguns contos referentes aos usos e costumes nas fazendas indicam sempre a afirmação de pertencimento da cultura lagiana. Ele, Nelson Camargo, relata um caso bem peculiar que hoje faz parte do folclore regional lagiano, ao falar sobre o uso de parteiras para o atendimento das mulheres em trabalho de parto e fazendo alusão às dificuldades que haviam para uma mulher parir nos primeiros 3/4 do século XX, visíveis até na forma de falar. Diz ele, abre aspas, não se dizia para as mulheres grávidas naquela época que entravam em trabalho de parto. Se dizia, se arruinou para ganhar nenê. O arruinar usado na frase, referente a entrar em trabalho de parto, indica uma associação com ficar doente ou enferma, causar ruína, destruir, arrasar, porque a partir do momento que entrava em trabalho de parto, era quando a mulher parava de trabalhar e executar suas tarefas. Ela ficava, por assim dizer, arruinada, destruída até ganhar seu bebê. Esta é uma interpretação. Neste momento da fala, ele se lembra das circunstâncias que cercaram seu próprio nascimento. Ele contou: a Isabel, uma preta, estava na fazenda do vizinho. Minha mãe entrou em trabalho de parto e meu pai foi buscá-la no petiço velho. Havia chovido e ao passar um riacho de água com muita força, o petiço, um cavalo pequeno, foi levado pela enxurrada e meu pai pegou a nega véia pelos cabelos. Os termos preta e nega véia são resquícios, da memória cultural do informante, Nelson Camargo, que viveu em um período de racismo ostensivo na região, e nós mesmos, não faz muitos anos, que utilizávamos termos pejorativos em relação aos afrodescendentes. Mas eles não usavam de forma pejorativa, fazia parte do português coloquial, na fazenda. Ele continua: ela veio na garupa de meu pai e quando chegou ao quarto eu já tinha nascido. Eles usavam colocar a parturiente numa quarta de milho, uma medida de madeira que servia de banco, que ajudava a mulher a ganhar o bebê na posição sentada. Nesta estratégia, a gravidade era usada para facilitar o parto. Não havia muitos peões negros na fazenda. Neste momento, ele sublinha o fato, usando uma expressão politicamente correta para denominar os negros de afrodescendentes. Olha só, a expressão muito correta utilizada por Nelson Camargo. Ao dizer, havia afrodescendentes na fazenda, mas já mais longe da escravatura. Ele dá umas risadas, e diz, se criavam junto na fazenda, cada um na sua função. O convívio entre brancos e negros era o mesmo, embora o preconceito na época fosse mais forte. Uma frase dele soou estranha, pois foi proferida por ele, que aparentemente não tinha preconceito. Mas quem não tem, Aí, às vezes está enraizado, nos mais antigos. Ele diz, à medida que partia a cor, que o negro ficava mais branco, perdia-se o racismo também. Ele percebeu nesta história que é uma história de interculturalidade, que na fazenda, à medida que ocorria o branqueamento da raça negra por meio de casamentos interraciais, isto é, negros com os brancos, os descendentes mais claros sofriam menos bullying. Porque daí não era negro puro, já era um negro que vinha se branqueando. Aliás, essa é uma teoria do início do século XX, Houve uma grande tentativa do governo de fazer isso com o país.
Como o senhor, mais um trechinho apenas, mais 2 parágrafos. Como o senhor Nelson disse, perdia-se o racismo na mesma proporção que se perdia a cor negra pelo branqueamento da pele. Ele acentua esta ideia estranha na cultura regional quando diz: são histórias passadas que hoje talvez o pessoal nem saiba. Se costumava dizer no dia a dia, serviço de negro, para se dizer pejorativamente que determinado trabalho havia sido executado de modo mal feito. Neste olhar de interculturalidade mal aplicada, ele conclui: com o tempo foi se maneirando, eles iam ficando mulatos e o racismo ia diminuindo. Os negros até mesmo também usavam bombacha para sair nos domingos. Ele acrescenta: na minha região não apanhavam, mas próximo, na região chamada Cajuru, eles apanhavam. Tem senzala preservada até hoje, e de fato tem uma, né, ali no Cajuru. Segundo o senhor Nelson Camargo, o peão, tanto negro como branco, eram tratados de modo igual. Não recebiam salários, ganhavam uma área de terras para a produção própria deles. Nestas áreas, podiam criar porcos, ovelhas e desfrutar disso, comendo e vendendo. Mas, na seguinte afirmação, revela a condição real nas fazendas, que certamente foge dos padrões ideais de imagem construída. Ele diz: cada terra com seu uso, cada roda com seu fuso. Cada terra com seu uso, cada roda com seu fuso. Como se dissesse que na fazenda não se misturam as coisas, cada um na sua função, patrões, empregados, mulheres e crianças. Esse foi um estudo científico, né, que foi feito, e interessante, né? Porque, né, guardou uma memória, né, antropológica, né? Ele citou dados etnográficos muito ricos, né, para o trabalho, de maneiras que o senhor Nelson, ele contribuiu muito, né, para a cultura e a preservação. Eu acho que esse microfone não está adiantando, né? Então vamos largar que ele pesa menos, né? Ao fundo a gente vê aqui alguns dos troféus que ele recebeu pela qualidade do gado nas feiras que participou. Aqui, em uma das suas meditações, né, na sua querência: nunca vi o Sr. Nelson Camargo triste ou mal-humorado. Era um homem positivo e calmo, mas de ideias fortes e convictas. É a minha opinião. Talvez o Gilson tenha outra ideia. E outros, né, que conviveram mais tempo, né, que com certeza ele devia ser um pai firme, né? Até seus últimos dias ele esteve na lida da fazenda, apartando o gado para as invernadas. Isso foi salientado pela Nuna Camargo, a sua sobrinha, né, que sempre lhe acompanhava e, enfim, né, lhe dava um suporte admirável. Essa é uma foto etnográfica que consta do Master de Antropologia, né, que eu concluí em 2018, Juliana? 18, obrigado. Uma cena típica de lida, né, com o gado na fazenda Igrejinha. Eu tinha umas fotos maravilhosas, mas como o computador foi formatado, os arquivos ficaram meio perdidos e eu não tive tempo. Mas tem fotos maravilhosas daqueles bois da raça lagiana, com imensos chifres, né, que ele se orgulhava de mostrar para os visitantes na sua fazenda. Aqui no galpão, né, encilhando um cavalo, né, junto de um peão. E o que vamos falar de Nelson, né? Que ele era um lagiano típico, campeiro, gauchesco. Agora, amigos,
pena que nós não temos som. Vamos ver se vocês vão conseguir ouvir aqui. E eu não estou aqui com o meu computador de uso diário, mas vou tentar encontrar o som. Tá. Está nessa figura. Nesse aqui? Vamos ver aqui onde está agora e eu volto para o slide. Aqui. Ah, é verdade. Vou ficar devendo para outra oportunidade. Aqui era um filme, né? E a gente ouvia assim o som do gado, né? Ao longe, né? Lá de cima da colina. Foi um momento muito bonito, né? Mas isso acontece quando se faz ao vivo, que nem diz aquele senhor lá da televisão, né? Ele era membro do Instituto Histórico e Geográfico de Lages. Ali está a foto dele. Estão conseguindo encontrar, né? Deixa eu colocar aqui. Aqui está ele. Acharam? Isso. E ele foi desde o começo. Ele não assistia regularmente todos os meses, mas em ocasiões bem especiais ele esteve presente, né, conosco. Então aqui temos Nelson Camargo, né, casado com a sua já também falecida Maria Antonieta de Souza Camargo. Os filhos: Nelson Camargo Filho, Nelva Helena de Souza Camargo, Nilson Antônio de Souza Camargo, Gilson Ney de Souza Camargo. Os netos: Xeril, correto? Xeril Tatiana Ralph Camargo, Rodrigo Sinote Camargo, Marian Sinote Camargo, Giovana Camargo de Almeida, Leonardo Camargo da Silva, em memória, e Sabrina dos Santos Camargo. Então, tudo que nós temos a dizer, né, é obrigado a Deus por Nelson Camargo ter existido entre nós. Uma homenagem do Instituto Histórico e Geográfico de Lages.